Olá, hoje é um momento muito especial, nosso primeiro podcast, o Face a Face, um podcast dedicado a você, público leigo, profissional da área de saúde, os pacientes que sempre buscaram por informação e que nos pediam esse tipo de espaço para a gente discutir muito assunto legal de uma maneira bastante descontraída. E hoje nós vamos fazer o nosso primeiro episódio com um assunto super interessante, trazendo aqui um jovem muito talentoso, Saulo Flor. Saulo é diretor do Senhor Estúdio, um estúdio de design e arte focado no desenvolvimento de comunicação visual e branding, um assunto muito relevante para nós que somos profissionais de saúde e precisamos de algum modo investir, na nossa marca, fazer o nosso negócio rodar, e para isso a identidade visual é muito importante. Antes da gente começar, eu vou convidá-los a se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho de notificação, que todas as semanas nós teremos conteúdos novos de modo muito regular e frequente para que vocês possam assistir o nosso podcast. Então agradeço a presença de todos e vamos começar aqui agora com o Saulo. Mas Saulo, vamos falar aqui um pouco hoje. Eu gostaria que você começasse se apresentando. Como é que você começou a sua trajetória como um microempresário? Vamos lá. Como empresário, foi há 6 anos atrás, quando eu gerenciava alguns negócios familiares e surgiu a oportunidade de montar o próprio negócio com um sócio e primo, né? Uma empresa que forjada na família, mas que não nasceu para ser familiar. Hoje é a maior distribuidora de aditivos do Rio Grande do Norte, a WTT Distribuidora. Mas no segmento que a gente vai trazer mais hoje aqui, falando de identidade visual, comecei esse negócio depois de um outro negócio dar errado, que foi uma conveniência que eu tinha. A gente quebrou, eu fiquei precisando levantar um dinheiro extra e eu comecei, já que eu levava jeito para desenhar, eu comecei a criar marcas para alguns amigos, tinha criado marcas para as minhas empresas e comecei a criar marcas para alguns amigos de forma muito barata. E as coisas foram acontecendo, eu fui me profissionalizando e hoje a gente montou, já há quase 2 anos formalizado, o Senhor Flow Studio, que agora se chama Senhor Studio. E hoje vendemos marca aí para o Brasil todo e algumas marcas já até para fora do país. Maravilha. Eu me lembro que um tempo atrás, eu também iniciando uma outra etapa da minha carreira, eu senti a necessidade de trabalhar um pouco a questão da identidade visual. E falando um pouco para o nosso público, da área de saúde, por exemplo, não é comum, não é muito comum, esse despertar, que o profissional tem de criar alguma identidade que possa acompanhar ali o seu negócio e que ele possa usar isso para crescer. Você como um criador, um desenvolvedor, como é que você vê essa falta às vezes de uma procura maior desse segmento pela identidade? Legal a pergunta, principalmente no ramo da saúde. Realmente muitos profissionais ainda não acordaram para essa necessidade e eu acho que por um motivo, Por se tratar, na maioria dos casos, de autônomos, a marca do autônomo está muito ligada à própria imagem. Então, às vezes, ele sente que não precisa de uma marca, não precisa de um branding, não precisa de uma identidade, porque o rosto dele, a aparência dele, já é a própria marca. E isso está certo. Isso, para o autônomo, é uma coisa verdadeira. Mas quando a gente começa a pensar numa expansão de negócio, quando você começa a pensar num negócio além do autônomo, ou do autônomo de forma muito profissionalizada, isso começa a deixar de ser verdade. Então, a pessoa que quer ter a própria clínica, a pessoa que quer que o faturamento do negócio não dependa só dela, a pessoa que quer que o faturamento dela possa ser maior no mesmo tempo de trabalho, deve sim começar a se preocupar com a identidade visual. Porque eu já vi muitos casos de um posicionamento mudar depois da criação de uma nova identidade visual. A pessoa tem um posicionamento, ela acredita que passa uma certa mensagem, mas não consegue mais cobrar valores maiores por aquele serviço.
E aí depois de reestruturar tudo, posicionamento, reestruturar a marca, reestruturar a identidade visual, ela percebeu que a mensagem que ela passou a transmitir para o cliente dela permitia com que ela faturasse mais nas mesmas horas, né? Ou seja, cobrar mais por hora. Então, o autônomo que acha que tem a marca própria como o próprio rosto, às vezes ele está deixando de consumir uma fatia ali de mercado que seria um passo acima, um faturamento maior para o mesmo serviço, né? O ticket médio subir, simplesmente porque ele não está conseguindo comunicar o posicionamento dele. E nenhum posicionamento é errado, é só estratégico. Claro, você tem estratégia, você pode vender por preço ou você pode vender por diferenciação. Aí vai de uma escolha sua, você quer trabalhar mais horas ou você quer trabalhar menos horas faturando mais, é sempre uma escolha. O nome está dizendo, é uma comunicação, uma forma de você, nesse caso, chegar no seu cliente, chegar no seu público. Isso. Mas um dado interessante, isso já foi talvez mais forte. O profissional de saúde, e aí falando um pouco, né, da minha área específica, a odontologia, mas eu tenho vários colegas de outras profissões, durante um tempo ele queria fazer uma logomarca. E a logomarca apareciam umas coisas muito interessantes, né? Porque ele fazia uma menção a alguma especialidade, alguma coisa que ele fazia. Né? Então, era muito comum a odontologia você ver, por exemplo, às vezes numa placa de identificação de uma clínica ou num material impresso, alguma coisa no formato de um dente, no formato o mais comum, né? De um espelho. E isso ficou impregnado. Você imagina outras situações que às vezes isso nem caiba de modo algum. Sim. Nesse sentido, como é que você cria a marca? Como é que você chega no profissional e você fala, olha, esse tipo de imagem, ela tá dizendo alguma coisa sobre o seu negócio? Como é que é esse processo de criação? Legal, pergunta interessante. O processo de criação hoje no Senhor Estúdio, ele é um processo muito profundo. Você já fez marca com a gente, você sabe como é. Então, simplesmente, a gente não para e desenha uma marca. A gente vai muito além disso. A gente começa o que a gente chama de briefar, né? Que é entrevistar o nosso cliente. A gente vai para resposta de formulários. Os clientes têm que responder formulários extensos. Depois a gente entra em pesquisas. Quando a gente chegou lá na frente, que a gente tem muitos dados, a gente pode começar a ir para o lado criativo. E uma das coisas mais importantes para a gente na hora de criar, sempre a gente vai tentar a diferenciação. Porque o que é que a gente pode incorrer ao fazer algo desse tipo? Um dente, né? Para um lava-jato, um carrinho com espuma. Então, a gente pode acabar sendo mais do mesmo. E a pessoa pagou por uma marca, criou uma identidade, mas que não diz quem ela é. Não tem a identidade própria da pessoa. E aí, por que a gente não segue esse caminho? Primeiro, porque a gente quer que o nosso cliente se destaque. A gente precisa que o profissional que está procurando aquilo, ele se destaque. Ele não está indo até a gente só porque ele quer uma marca bonita. Ele está indo porque ele precisa se destacar. Sempre eu digo, se a marca ficou bonita, mas não traz mais clientes, não ajuda você a faturar mais, não é uma boa marca. Ela precisa te ajudar a ter retorno financeiro. Hoje está muito na moda falar ROI, né? Return of Investment. Então, a marca deu ROI ou não deu? A gente tem que sempre fazer essa conta. Fiz uma marca nova, ela me trouxe mais clientes, ela permitiu eu faturar mais? Show, estamos num caminho certo. E para isso a gente precisa entender de verdade o que é que aquele profissional quer transmitir. Eu não estou falando nem da profissão. Às vezes é a essência, o propósito dele. Porque hoje ele faz um certo negócio, mas daqui a 10 anos ele pode ir por outros caminhos, né? Outras especialidades. Sim. Que a marca vai se tornar obsoleta. E a gente não faz marca para 10 anos, a gente faz marca para a eternidade. Né? Eu quero que a pessoa que fez uma marca hoje, ela não me procure mais para esse serviço, para aquele negócio específico, nunca mais. Então a gente tende a ser um pouco mais conceitual, um pouco mais abstrato, o que permite com que aquele cliente use aquela marca por muitos e muitos anos. Porque isso vai deixar ele absorver outros segmentos, outras especialidades. Então se eu simbolizo no símbolo dele a especialidade que ele está trabalhando e daqui a 20 anos ele se formou em outra e precisa executar um serviço, ele vai precisar de outra marca. Mas aí ele perdeu todo o investimento que ele fez em marca
nos últimos 20 anos. E isso não é interessante para o cliente e nem para a gente. Sim. Porque uma marca, quanto mais tempo de vida, melhor. O designer da marca da Nike, por exemplo, você acha que ele acha ruim que a Nike nunca mudou de marca? Foi a mesma marca por toda a história? Não, ele acha ótimo. Ele faz, eu fiz um trabalho tão bom que a marca perdurou e essa pessoa nunca mais precisou investir na criação da marca. Ela precisa investir em marketing para fortalecer, mas na criação do branding está feito desde o início. E eu digo isso, né, até porque isso aqui é um podcast com essa finalidade. Né? Muitos amigos eles conversam comigo e eles viram a logomarca que você fez lá da nossa clínica, da Nature, e os clientes gostam bastante. É um traço muito leve, muito discreto e ao mesmo tempo muito impactante. Sim. E eu trouxe esse tema porque muitas pessoas me perguntam, né? Quem fez? E é um assunto que eu julgo extremamente importante para o negócio, né? Principalmente esse negócio que a gente está na área de saúde, que não é tão fácil, né? Você fazer essa comunicação. E cada vez mais difícil, porque cada vez tem mais players no ramo. Com certeza. E outra coisa interessante, nesse processo que você citou, de fazer um briefing, de fazer uma entrevista com essa pessoa, às vezes o cliente ele não tem muita paciência para isso, né? Ele quer chegar lá e quer que você faça um desenho mágico e que aquele desenho seja de destaque. Então, nessa continuidade da construção, né, da identidade visual, como é que você age hoje em termos de... Você faz o seu briefing, você faz sua entrevista, você tem um período de criação e depois você apresenta para o cliente. Como é que você faz isso? A gente tem hoje para a criação da identidade visual profissional, no nível que hoje a gente consegue entregar, que é um nível aí nacional, né? A gente consegue entregar a marca hoje para todos os estados, então eu diria que a gente extrapolou aí Rio Grande do Norte. A gente leva hoje 50 dias corridos para a criação da identidade. Metade desse período é pesquisa. E o cliente participa em 2 momentos dessa pesquisa em reuniões. Tá? E um parêntese para responder seu comentário que eu achei curioso. Realmente muitos não têm paciência. Eu costumo dizer que alguns clientes eu tenho mais interesse na marca deles do que eles mesmos. Porque eles não entendem completamente o processo. Mas a gente consegue fazer um trabalho de conscientização dentro do estúdio que não é só uma marca que a gente está criando. A gente está trazendo clareza para o negócio. E é curioso porque mais de uma vez aconteceu do cliente mudar o negócio. Era um negócio novo que estava sendo feito. E durante a entrevista, durante os processos que a gente faz perguntas provocantes, né? Perguntas difíceis de serem respondidas, o cliente muda de ideia, pivota o projeto deles, fazem outro tipo de negócio, porque ele teve tanta clareza nesse processo de criação da marca que ele achou melhor agir de certa forma dentro do negócio. Isso não acontece sempre, mas já aconteceu algumas vezes. Sim. O que eu estou falando é porque esse processo traz muita clareza. E aí quando eu vejo que a pessoa já não vai ter paciência para responder, eu digo, é para sua marca, mas é uma coisa muito de gestão, de estratégia de negócio. Pensar a sua marca do jeito que a gente vai pensar é estratégico. Você vai começar a pensar lá na frente, vai começar a pensar posicionamento, vai começar a pensar estratégia de gestão, estratégia de negócio. Então, quando eu falo isso, eles acabam que compreendem, e por isso que eu gosto que seja lá no estúdio. Porque eu tiro eles de dentro da realidade deles, daquela correria do negócio, e a gente faz uma tarde de imersão ali, falando sobre o negócio, dando ideias, e aí o negócio flui melhor. E depois de ter tudo isso compilado, aí vem a parte criativa. Compilamos todas essas informações, o processo criativo ele começa analisando esses dados e criando possibilidades, né, roteiros criativos para cada marca. E o que melhor atender o briefing, que é a necessidade daquele cliente, a gente começa a criar o projeto, que é identificar como aquela marca vai se comportar no mundo. Para isso, para cumprir uma boa marca dentro do estúdio, a gente tem 3 pilares, que é conceito, função e estética. Sempre a gente vai beber desses 3 pilares aí, eles são nortes dentro do estúdio, e se uma marca feita ela não tiver um desses pilares, ela não é nem apresentada para o cliente. A gente faz os ajustes até ela está cumprindo direitinho essas 3 regras. Fantástico, isso é fabuloso, né, do ponto de vista para que as pessoas compreendam que a identidade visual ela não é um desenho. Não é um desenho. Ela não é uma forma simples. Eu costumo dizer que a gente está muito mais para o engenheiro do que para o artista. Né? Que também faz, você faz essa arte. Não, não é arte.
né? Até certo ponto a gente pega no lápis, desenha, tem a parte inspiracional, mas eu gosto de trazer a gente mais para perto do engenheiro, porque cada escolha ali é técnica. Se o logo é mais pontudo, mais arredondado, mais pesado, mais leve, cada escolha dessa traz uma mensagem e uma comunicação necessária para o propósito daquela empresa. Uma outra curiosidade que também as pessoas, né, me perguntam e em conversas ao ver a logomarca, e eu inclusive tinha e tenho ainda essa dúvida. A gente observa que uma identidade ela pode usar elementos, por exemplo, muitas pessoas usam elementos do seu nome, as suas letras. Em outras não. Em outras são mais formas mais abstratas. Como você decide por que caminho seguir para um cliente específico? Certo. Legal. Pergunta boa também. Existem várias formas de fazer uma marca, né? Você pode ver a Samsung, por exemplo, ela tem uma marca completamente tipográfica, que a gente chama, que é uma marca ali que é composta só pelo nome, pelas letras do nome. Você não tem um ícone, como já a Apple possui, que é uma marca com ícone, uma marca icônica. Tem o ícone da maçã com o descritivo Apple do lado. E outras marcas vão além, tendo dentro do símbolo o nome. Como a antiga marca do Burger King. Você não conseguia desassociar o nome Burger King do hambúrguer, porque ele estava dentro do hambúrguer. Então você tem que usar junto. Tá? E são opções. A gente sempre preza pela funcionalidade. Tá? O ícone, ele traz muita funcionalidade e representatividade. Mas o tipográfico traz uma elegância. Então, depende de cada coisa. Ontem mesmo a gente entregou uma marca que é de moda e ela é 100% tipográfica. O ícone vai ser uma das letras, mas ela é 100% tipográfica. Ela não tem um desenho, ela não tem um ícone que represente ela sozinha. Tá? Mas mais importante do que isso, a escolha se tem ícone, se não tem, vai ser as pessoas entenderem que, muito mais que um logo, elas precisam de uma identidade visual. Porque às vezes a sua marca não vai estar presente. E você precisa ser lembrado mesmo assim. Então, quando a gente entrega uma marca, a gente entrega o logo, mas a gente entrega também toda a identidade visual. Então, a gente entrega paleta de cores, as fontes que associam aquela marca, a gente entrega texturas, a gente chama tecnicamente de partners, mas eu gosto leigamente de falar texturas, que são padrões gráficos que vão representar a marca mesmo quando o logo não estiver presente. Então, todo esse conjunto, ele representa a marca. A marca ela é o mais abrangente de todos. O logo é só o símbolo que vai representar. Então, se você entra numa agência de um banco, rapidamente você sabe qual é o banco, mesmo que você não veja o logo. Só pelas cores, pelos formatos das coisas, né? Quando você vê uma propaganda na TV, mesmo que o logo não venha de imediato, você sabe pelas cores e pelo jeito da propaganda quem é que está comunicando. Pode falar nome de marca aqui? Pode. Então a TIM, se está tudo azul, muito high-tech, é a TIM. Se é uma coisa mais família, vermelho, claro. Né? Se é uma coisa jovem, colorida, Oi. Então a marca ela é muito mais abrangente do que o logo. E ter uma marca forte, uma marca que vire uma grife do negócio, vai começar a permitir que você tenha fãs, que você tenha pessoas dispostas a pagar muito mais pelo negócio. E, Saulo, mas saúde não é tão assim, não é um produto como um iPhone que vai ser vendido. Eu conheço cirurgiões que criam uma experiência em torno da marca deles tão inacreditável que chegam a cobrar 4, 5 vezes mais pela cirurgia. Né? Então, desde o atendimento inicial, conheço pessoas que mandam buquês para a casa dos clientes depois de assinar o contrato da cirurgia, conheço cirurgiões que são de fora, né, dos Estados Unidos, que as pessoas fazem questões de ir lá se operar com ele, e o trajeto de saída de Natal até uma operação fora é todo pensado. Então você recebe um kit de viagem com um negocinho para estar no olho para dormir, travesseirinho, chega lá nos Estados Unidos, tem um motorista te esperando. É claro que essa operação vai ser muito mais cara, porque ela deixa de ser uma cirurgia e passa a ser um rito,
de transformação. Nesse caso específico que eu estou falando, são cirurgias de mudança de sexo. Tá? Então, esse tipo de cirurgia é um rito de passagem, de transformação sexual. Mas isso pode ser aplicado em diversos outros ramos, porque qualquer cirurgia vai mexer com a autoestima. Sim. Desde que seja estética, né? que tenha um quê estético. Então, essa cirurgia ela pode deixar de ser simplesmente uma cirurgia e passar a ser um momento importante de transformação na vida das pessoas. E aí, quando a gente começa a pensar as coisas de forma conceitual, filosófica, por isso que eu gosto do pensamento do design, quando a gente começa a pensar isso, a gente começa a pensar de verdade em posicionamento de marca. Porque a parte gráfica é importante e eu costumo comparar a parte gráfica como uma esponja. Você tendo uma boa marca, tendo ela bem feita, bem pensada, ela vai ter um potencial de esponja que é absorver as experiências do seu cliente. Tanto positivas quanto negativas. Sua preocupação depois de ter uma boa marca é criar o maior número de experiências positivas possíveis para que aquela marca absorva essas experiências. E sempre que o cliente olhar para aquela marca, ou o paciente, ele vai reviver as experiências positivas que ele teve. Então ele vai estar muito mais disposto a comprar de novo, ou a pagar mais, ou a indicar aquela marca depois de ter tido boas experiências com ela. Então veja, se a gente considera esse processo, né, um processo que você começa lá na entrevista, você cria o conceito, sim, a função, a estética, né, a funcionalidade, você entrega uma apresentação com variações que você pode aplicar. Sim. Hoje nós temos um cenário também um pouco diferente. Uma vez que você tem a sua identidade visual, você tem vários canais pelos quais você pode comunicar. Sim. No passado era mais físico, era no sim, papel. Hoje você tem mídias digitais, você tem Instagram, você tem TikTok, você tem LinkedIn, você tem... É o multicanais, né? Omnichannel que a gente chama. Você tem tudo. Isso. Nesse processo, que eu acho importante falar sobre isso, porque é uma informação muito interessante. Quando você, né, o seu estúdio, produz, cria esse conjunto, você entrega para o seu cliente essas variações ou ele precisa solicitar cada coisa? Eu quero usar no meu Instagram. Eu tenho uma carreira mais acadêmica, eu preciso fazer apresentações em PowerPoint, em Keynote, ou então, eu quero aplicar aqui numa mochila, alguma coisa. Como é que você faz isso? Pronto. Hoje, a nossa entrega, a gente chama de pacote básico, quando você contrata uma identidade visual, mas de básico ele não tem quase nada, porque você recebe a identidade visual completa. Então, costumo dividir em blocos, sendo que o primeiro é logo, tipografia, paleta, os partners que eu falei, que são a textura, e o manual de identidade visual, que explica todos os detalhes de como aquela marca deve ou não deve ser usada para que você tenha um maior proveito sobre o investimento. Depois disso, você vai ter aí o que a gente chama da coluninha da papelaria. Então, os arquivos de papelaria que você vai executar. Cartão de visita, pasta, envelope, timbrado, isso tudo vem em arquivo para você poder mandar para a gráfica. E por último, a pasta de posicionamento digital, que eu chamo. Então, beleza, preciso estar no digital, mas eu preciso sempre reforçar minha marca no digital, assim como fortaleço ela no offline. Então, a papelaria tem que estar casando com a identidade visual no offline, ou no online. Por quê? As pessoas vão lhe ver em vários lugares e elas precisam lhe identificar. Então, nessa parte do digital, você vai receber o ícone do Instagram, os destaques, padrão de postagem do feed, padrão de postagem do Stories. Você vai receber um modelo de PowerPoint na tua identidade, certo? E você vai receber também assinaturas de e-mail para fazer comunicação de e-mail de forma profissional, tendo a assinatura lá. Então, é um pacote que a gente chama de básico, porque é o mínimo que você precisa para atuar de forma profissional com sua marca, mas que ele já vem muita coisa. Sem dúvida. Ele vem muita coisa. E aí, o que for extra isso, sim, são novos projetos. Então, Saulo, quero um design de identidade de apresentações, que é o nosso novo produto. Quero um design de apresentações. Ok, a gente faz um novo briefing para saber o que aquela apresentação específica precisa comunicar. Que a gente vai pegar a sua identidade, aplicar ela a uma apresentação, mas vai pegar essa nova mensagem que precisa ser comunicada naquela apresentação
vai criar novas imagens, vai criar novos recursos e até pensar a forma de apresentar ela. Então, Saulo, vai ser uma palestra. Tá, então nesse slide, você vai fazer alguma coisa para impactar? Vai entrar alguém para falar por você essa parte? Como é a apresentação? Então a gente pensa o universo da apresentação junto com a parte gráfica para que ela passe realmente a mensagem. A gente sabe que a comunicação textual é importante, mas ela atrelada a visual em imagens com a voz, ela se torna muito mais poderosa. Você está usando 3 canais, né? Então, no design de apresentação a gente pensa dessa forma. A base para utilizar a identidade, para utilizar a marca no dia a dia, ela é entregue de primeira, ela é entregue junto com a contratação da identidade visual. Tudo mais, aí sim, são novos projetos, são novas contratações. Maravilha, ótimo, excelente essa explicação. Saulo, a gente está aqui num bate-papo muito bacana, muito informal. E eu gostaria de abordar mais dois assuntos que eu acho extremamente importantes. Você mencionou no início aqui da nossa conversa que a sua marca ela é uma marca mais perene. A ideia é que você faça essa sua identidade visual de uso a longo prazo. Uhum. Mas as pessoas elas podem em algum momento, elas Sim. podem fazer talvez algum redirecionamento, alguma adaptação. Nesse sentido, como é para você ter que interferir numa obra que você já considerou que estava ótima? Legal. Como é legal. isso? Vamos lá. Isso é o que a gente chamaria de rebranding, né? Que é refazer o branding, refazer a marca. E ela pode ser de 2 tipos, tá? Primeiro tipo, não gostamos mais da nossa marca, não tem nada a ver com a gente quer uma nova proposta. Né? Hoje mudei de segmento, as pessoas que trabalham na empresa não são mais a mesma, não acreditam nas mesmas coisas. Então, quando você muda o seu propósito, quando você muda o seu posicionamento, o seu mercado, muitas vezes você precisa adaptar a sua marca. Sim, isso é verdadeiro e super legítimo. Inclusive, a gente acabou de fazer um rebranding da nossa própria marca. Né? O senhor Flow Studio fez uma marca que não representava mais ela depois de 5 anos. Isso porque eu fiz a marca 5 anos atrás, quando eu não tinha o grau de conhecimento técnico que eu tenho hoje. Não que fosse uma marca ruim, mas mudamos de nome. Então, o R não entraria mais nessa marca, o F não entraria mais nessa marca, porque a gente tirou o Flow do nome, né? Era Senhor Flow Studio, virou Senhor Studio. Então, não cabia mais a marca. Nome novo, a equipe saiu de 1 pessoa, que era eu, para 6 pessoas hoje dentro do estúdio. Estamos com os novos serviços e não fazia mais sentido ter aquela marca, que passava até delicadeza. Hoje a gente precisa passar robustez, mostrando o peso que o estúdio tem hoje para o Rio Grande do Norte. Sendo o maior estúdio de identidade visual, especializado em identidade visual do Rio Grande do Norte. Então, a marca fininha que a gente tinha não representava mais o peso que a gente tinha para o estado. Então, a gente decidiu mudar. Então, esse é um dos casos. Um rebranding completo. Né? Mudar tudo, até adição de cores e esse tipo de coisa. O outro é leves ajustes. Então, é um rebranding, mas só para modernizar a marca. Muitas marcas fizeram isso recentemente. A CBF fez recentemente. A Warner, que tinha aquela coisa muito com metal, né? Se você lembrar da Warner Bros., eles tinham um efeito metálico e eles quiseram ir para a linha mais moderna, minimalista, e fizeram um novo escudo, mudaram algumas coisas, mas o escudo, o jeitão dele ainda é o mesmo. Então ele ajustou para ficar mais moderno. O que acontece? Às vezes a gente usa a tendência, né, como designer, usa uma coisa que está na moda e ela é temporal, como iluminação. O pessoal usou muito tempo efeito de vidro, efeito de brilho. Isso com o tempo a gente chama de datar a marca. Então fica datado. Essa marca aí foi criada nos anos 90, foi criada nos anos ali, princípios dos anos 2000. Ok. Quando a gente vai mais para o minimalismo, e tem que ter um grande cuidado aqui, eu estou tomando cuidado também para não ser tão técnico, tem que ter cuidado de ser minimalista para ser atemporal, mas ela não pode ser desprovida de conceito e complexidade. Porque minimalismo não significa não complexo. Isso aí seria simplório, seria uma coisa simplista e não minimalista. O minimalismo ele dá mais trabalho. É você, com poucas informações, né, gráficas,
transmitir uma grande mensagem. Esse é o ponto mais difícil, porque você ganharia os pontos positivos de ser atemporal, mas você também conseguiria manter a mensagem. Então a dificuldade é essa, ser simples no sentido mínimo, né, de pouca informação gráfica, mas continuar com a essência da mensagem ali por trás. Então esse encaixe aí é o mais difícil. É muito válido o rebranding, em muitos casos são necessários, a gente faz dentro do estúdio também, mas desde que se pense desse jeito, ou faz tudo de novo para um negócio que mudou completamente de ramo ou de propósito, ou não, a gente ainda é essa pessoa, só que a gente quer modernizar. E aí você tem que ter muito cuidado para não perder o link com a marca antiga, mexer demais e ficar aquele negócio, nem é mais o mesmo negócio. Então é delicado. A conexão de uma coisa que foi criada. Isso. Também. E eu diria que é mais difícil. O rebrand ele é mais difícil do que a criação do zero de uma marca, porque a criação do zero de uma marca, papel em branco com algumas regras de direcionamento ali que o cliente lhe passou. O rebrand é um cuidado extremo para não estragar anos de trabalho feito numa marca, ainda mais quando a marca não é sua, não foi você que criou ela anteriormente, alguém trouxe, 20 anos atrás, fulaninho criou essa marca, mas hoje eu quero que você faça o rebranding. Então eu tenho que entender a visão que a pessoa tinha para chegar até ali e o que é que vale a pena manter e o que é que vale a pena ser alterado. É muito mais delicado esse trabalho de rebranding, ainda mais quando originalmente a marca foi feita por outra pessoa. Maravilha, Saulo. Então, acho que as pessoas que estão nos ouvindo, né, e espero que sejam muitas, porque é um tema muito interessante. Sim. Saulo, na frente do Senhor Estúdio, vem crescendo, vem fazendo identidades visuais importantes aqui na nossa região, na nossa cidade. Sim. Conheço várias. Eu, particularmente, sou um fã do Saulo. Você já tem duas com a gente, tenho né? duas, já estamos estamos indo para a terceira aí agora. A terceira, né? Com a nossa, ampliando agora o nosso leque para a educação, mas tem sido uma experiência muito bacana. Maravilha. E a gente está caminhando aqui para o final, Saulo, do nosso bate-papo, mas é muito importante ouvir o que você pensa, agora do seu lado, né? O que você pensa desse setor específico, né? Da atenção à saúde, como é que você enxerga o cenário, as pessoas de fato elas procuram, não procuram, qual que é a sua impressão? Você acha que deveria... Uma dica para a galera aí que tá ouvindo a gente. Importantíssima pergunta. Como eu enxergo o cenário hoje da saúde, na saúde como um todo? Por muitos anos nós tivemos um oceano que a gente chama de oceano azul, né, que você navega tranquilamente. Formava-se um médico, um dentista, ia para o interior, não tinha competição por aquela vaga, ou ia para uma cidade, mas tinha uma demanda muito absurda, que não conseguia ser suprida por aquela quantidade de profissionais, e hoje essa realidade tem mudado, com a quantidade de faculdades que abre todo mês, né, com a quantidade de turmas que vêm sendo ampliadas, porque virou um business muito grande, formar profissionais da saúde, e a competição começou a existir de forma muito maior. Então, o que eu vejo hoje, eu sou novo, mas eu sei que 10 anos atrás era um cenário muito melhor de competição. Hoje eu vejo o profissional da saúde se preocupando, que nunca precisou se preocupar, em se diferenciar. Não só na parte de marketing, de identidade, nada disso. Eu vejo eles se preocupando em falar melhor, em atender melhor, em gerir melhor o negócio, e sim em fazer marketing, em atrair clientes. Então, quem não está passando por esse processo de modernização, de capacitação, está ficando para trás. Eu faço muitos cursos, então nos cursos que eu vou de vendas, de gestão, de oratória, metade da turma é do ramo da saúde. Fiz muitos clientes nesses lugares, porque o pessoal está se preocupando, mas tem uma outra fatia que ainda não acordou para preciso melhorar, preciso me capacitar, porque o mercado está competitivo. O comércio já acordou para isso há muitas décadas, porque o comércio já vem com competição há muito tempo. É uma coisa mais escancarada. Por muito tempo o pessoal da saúde nem chamar o paciente de cliente chamou. Né? Hoje vocês já aceitam isso com uma naturalidade maior. Então, esse cenário que está se desenhando só os profissionais que se capacitarem e começarem a se ver como negócio
vão prosperar. Aquele cara que ainda acha que, eu sou dentista, não sou vendedor, eu sou dentista, não sou gestor, eu sou dentista, não preciso me posicionar nas redes sociais, ele pode até ter uma demanda ainda dos clientes que ele já conquistou. Mas a tendência, a probabilidade é que isso vá minguando e esses novos players, esses novos profissionais que estão buscando o avanço profissional, a capacitação, a educação, eles tomem o lugar do mercado que está cada vez mais competitivo. Essa é a minha análise, não só para a área da saúde, como várias outras para autônomos. Porque por muitos anos os autônomos não se viam como empresa, mas agora estão começando a abrir os olhos para isso. Isso é bem nítido, né? Tá tendo essa transformação, às vezes com um pouco de resistência, até pela falta de experiência mesmo, né? A formação tradicional ela não te dá muito subsídio para que você se desenvolva a esse nível. Mas é muito interessante e muito importante essa sua colocação e reconhecer também, né? Que eu espero que as pessoas possam, por meio dessa conversa que a gente teve, muitas informações importantes que você disponibilizou, que possam, claro, ter uma visão um pouco diferente sobre isso. E eu, particularmente, né, trabalho já com você, sou seu cliente e acho que a comunicação visual ela gera um impacto muito positivo no negócio. Concordo. Saulo, então nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua disponibilidade de ter vindo falar conosco. Vamos num futuro próximo talvez fazer algo diferente. Peço aqui aos nossos seguidores para ativar o sininho das comunicações, se inscrever no canal e a gente vai disponibilizar de agora por diante conteúdos semanais de interesse para toda a comunidade. Perfeito. Saulo, muito obrigado. Doutor, foi um prazer imenso estar aqui. Abrir esse espaço, ainda mais no segmento de vocês, é importantíssimo. Tem muito trabalho a ser feito ainda para as pessoas começarem a enxergar. Eu acho que uma iniciativa como essa vai ajudar muita gente, né? Uma coisa que o pessoal vai consumir gratuitamente e vai poder ter um impacto direto no negócio deles. Pode contar comigo para esse tipo de negócio, sempre, esse tipo de iniciativa sempre vai ter o meu apoio. E sim, pessoal aí, canal começando, tem que ativar o sininho, tem que se inscrever, reforçar sempre isso. E eu vou aproveitar para convidar quem assistiu, que gostou, a me seguir no @SauloFlow, e aí de lá você escolhe o que é que você quer ver. Se quer ver o estúdio, se quer ver Saulo, se quer ver os treinamentos que a gente dá. Você fica 100% à vontade, vai ser um prazer conversar com vocês por lá também. E muito obrigado pelo convite. Maravilha, Saulo. Então ficamos por aqui. Valeu. Até a próxima.